Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E galera, eu esqueci completamente que era a data FIFA. Ontem, pela manhã, na sexta-feira, teve jogo da seleção brasileira e eu esqueci completamente que teve jogo do Brasil. É que o jogo foi tão cedo, né, o horário, e eu já acordei, já fui fazer as atividades, que eu acabei simplesmente esquecendo que o Brasil jogava. Jogou, inclusive, jogou muito bem. O Chelsea até fez uma publicação, né, chamando o Estevão de Seleção Man. Então o Brasil goleou. Tá certo que o adversário... O adversário não era dos mais difíceis. Mas assim, eu tenho esperança que essa seleção do Ancelotti, ela seja uma seleção que performe melhor na Copa do Mundo. Ganhar a Copa eu não sei. Eu acho que o Brasil ele precisa amadurecer mais como equipe em si. Como equipe em si. Eu nem falo tanto no aspecto futebol, mas eu falo no aspecto ali união. Tipo, sabe assim? Representatividade, união do elenco, vontade, esforço, garra, competitividade. Sempre quando o Brasil ele é provado e ele necessita mostrar isso, ele fica atrás em jogos ali que são muitas vezes cruciais. Falta aquela garra, por exemplo, que uma Argentina tem, que outras seleções hoje, Portugal, né, tipo uma união, um espírito coletivo de querer levar a seleção a outro patamar. Então eu acredito que falta esse aspecto para o Brasil. Obviamente que isso vem no conjunto também de você ter um técnico respeitado na beira do campo. É diferente agora que você tem um Ancelotti. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Eu não assisti o jogo. Na verdade, eu nem estava sabendo que ia ter o jogo. Para mim, esse jogo iria ser em outra data e outro horário. Mas o Brasil fez uma bela exibição aí, a seleção brasileira, né? Vencendo por 5-0 a Coreia do Sul. Teve 2 gols ali do Estevão, 2 gols do Rodrigo e 1 gol de Vini Júnior. Agora, quero falar com vocês, sobre um assuntinho aqui. Um assuntinho chato para os corintianos, hein? Olha só, notícia lá do GE. Dívida do Corinthians segue em crescimento e já alcança 2,7 bilhões. Inclusive, o clube divulgou um balancete de julho com queda nos seus números, com prejuízo. E a projeção para 2025 é terminar o ano no vermelho. Então, ou seja, no final do ano, podemos aí ter quase 3 bilhões em dívidas. Parece que o Corinthians tenta remar e a coisa não funciona, né? A dívida do estádio, por exemplo, da Neoquímica Arena, é de 655 milhões. Teve vaquinha e tudo mais, só que não arrecadou o suficiente para que mudasse o cenário lá do Esporte Clube Corinthians. Aqui tem uma curva de evolução. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 a dívida era de 1,6 bi. 4 anos depois, a dívida é de 2,7 bi. Ou seja, cresceu mais de 1 bilhão em 4 anos. Dá para vocês terem uma ideia da dimensão do prejuízo que o Corinthians vem sofrendo ano após ano? É multas, é problemas de transfer ban na FIFA, é dívidas ali com jogadores, é jogadores levando o clube na justiça depois de ter saído. É um Deus nos acuda. Uma instabilidade política que tá levando os caras aí por água abaixo. E vai continuar pelo visto. Vai continuar pelo visto. Sendo muito sincero com vocês, o Corinthians pode até trazer uma Copa do Brasil esse ano, mas com as equipes que tem ali, eu acredito que as chances tá meio igual com todo mundo. Vamos ver. Se ainda trouxer uma Copa do Brasil, tem aquele refresco, né, para os torcedores.
Então ergue-se aquela cortina de fumaça que eles gostam de fazer lá e os caras ficam na maciota. Agora, se não vencer, aí a coisa pega. Vamos rodar a vinheta? Bora pra vinheta e vamos lá. E meus amigos, hoje é sabadão e embora na data FIFA nós temos aí jogo de reposição no Campeonato Brasileiro, que é o jogo de Palmeiras e Juventude. O Palmeiras vem mega desfalcado, parece que nós temos na linha apenas 2 ou 3 jogadores titulares, que costumam ser os jogadores titulares, então o Palmeiras vai vir com uma escalação bem diferente hoje. E aproveitando que é sabadão, nós temos aqui os nossos parceiros da Golcase. Golcase, ó, são parceiros nossos onde você tem as capas de celulares, você tem carregadores portáteis, garrafas térmicas, tudo personalizado, de acordo com o clube que você torce. E temos uma novidade, os copos personalizados com tampa, eles estão disponíveis, então você pode escolher a estampa, escolher o nome que você vai personalizar o seu copo e adicionar também a tampa. Lembrando que tudo isso com o nosso cupom OpinaPorco. O nosso cupom OpinaPorco, ele está dando desconto em dobro. Então você vai ter 10% de desconto nas compras acima de R$ 99. Então você pode adicionar ali o copo da equipe que você torce, adiciona a tampa no carrinho e utilize o nosso cupom OpinaPorco e você vai receber um desconto, beleza? Golcase, pessoal. Quem tiver interessado, dá essa força, essa moral aí pra gente, que são parceiros que acreditam muito aí no nosso trabalho. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava assistindo lá um vídeo na rede social vizinha, eu não sei o nome do... Eu não sei qual era o nome do perfil, cara, mas era um vídeo muito bom. Ele fazia uma análise de como o Palmeiras... Olha isso, de como os jogadores do Palmeiras dentro de campo, eles influenciam na arbitragem. Então o cara ele mostra passo a passo como cada jogador do Palmeiras ele tem uma participação e uma pressão diferente em cima de arbitragem para fazer o jogador da outra equipe ser expulso. Então ele mostra primeiro o lance acontecendo, aí ele mostra o Everton provocando o jogador meio que revidando, aí o Everton indo no juiz, o Gustavo Gomes chegando, cara... Assim, o cara ele vai ditando passo a passo. O vídeo é muito legal, o vídeo é muito bacana. E no final, o Everton toma cartão amarelo, só que o cara arrumou a confusão ali também, porque o Everton provocou o cara também toma o cartão amarelo. Tem um detalhe, o cara que toma o cartão amarelo é o segundo cartão amarelo dele, então ele é expulso. Então assim, eles mostram perfeitamente como que os jogadores do Palmeiras fazem a leitura dentro de campo a respeito do jogador que já tem um cartão amarelo, eles fazem uma provocação para influenciar na arbitragem. Mesmo que isso custe o amarelo de um jogador do Palmeiras, que nem o Everton nesse lance, ele toma amarelo pela reclamação que ele faz. Só que assim, ele toma um amarelo, ele é goleiro, então dificilmente ele vai tomar outro amarelo na partida, e o cara naquele momento já tem um amarelo. Então ele induz a arbitragem a aplicar um amarelo também em cima do cara, porque na verdade ele provocou o cara. Você fala assim pra mim, mas ô Neto, tu acha que isso é uma atitude legal do Palmeiras em campo? Ó, lá no início da década de 90, em uma das corridas de Fórmula 1 que aconteciam no GP, eu não vou lembrar, pessoal, o ano e a corrida, tá? Exatamente. Mas existe um dado momento que o Ayrton Senna, ele passa por dentro dos boxes. Ele vem e ele entra para os boxes. E assim, a equipe dele fica meio assim, não, o que o Senna tá fazendo entrando dentro do box? Não era a hora dele vir, ele não anunciou nem nada, e aí ele passa com tudo por dentro do box. O que ele fazia ali? Naquele momento ele estava testando, por causa da inclinação da curva de saída, ele estava testando a possibilidade dele cortar o caminho por dentro do box.
e ganhar tempo em relação aos outros adversários. Porque naquele momento, ele, se eu não me engano, liderava a corrida e ele queria ir para os boxes, só que manter um parâmetro de segundos à frente do adversário. Então ele faz esse teste. Muita gente, na época, questionou. Pô, mas isso é uma trapaça. Tanto que hoje a FIA tem uma série de normas, né? Você tem velocidade controlada dentro do box, vários e vários protocolos que foram alterados desde aquela época, né? Nós estamos falando de algo de 30 anos atrás para hoje. E isso significa que o Senna, ele tinha um espírito competitivo muito forte e ele utilizava todas as armas que ele tinha. Mesmo que essas armas fossem consideradas talvez um pouco, antiético, brecha assim, sabe? Porque tinha muita gente que falava assim, pô, o cara é louco, o cara vai passar dentro dos boxes, o cara tá, tipo, infringindo princípios de segurança, passando em alta velocidade, só que podia, não tinha nada na regra que falava que não podia fazer aquilo. E o que acontece nesse vídeo do Palmeiras que me chama a atenção é que, assim, os caras, eles criam uma situação para desestabilizar o adversário entra, cai na onda, entra na encrenca deles e no fim quem sai expulso é o adversário. Então, pode até questionarem, mas não existe nada ainda na CBF que proíbe os jogadores do Palmeiras de tentar abalar emocionalmente os jogadores da equipe adversária. Isso pode acontecer com o inverso também. Já vi o inverso acontecer também. Tipo assim, o cara ele comenta como se fosse uma parada assim muito negativa. Olha o que eles estão fazendo e tal. Só que eu achei até inteligente. Porque tem os jogadores certinhos que já vão para pressionar. Tem o jogador que faz a provocação, que é o goleiro, que não é um jogador que tem contato ao longo da partida com os jogadores, então ele recebe menos. A probabilidade dele receber cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, é muito reduzida. Tem o jogador que ajuda na pressão. Então você tem toda uma estratégia para o jogador chegar naquele dali que já tem o cartão amarelo e expulsá-lo. E até por isso, os adversários ali podem estar com esse negócio de que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras, está beneficiando o Palmeiras, mas às vezes, cara, não é nem a arbitragem que faz isso. Às vezes é os jogadores do Palmeiras que induzem a arbitragem a fazer isso. Porque o árbitro, ele deu o amarelo pro Everton também. Só que ele vai lá e aplica o amarelo pro outro jogador também, porque ele considera assim, né, uma desavença. Só que quem começou com a provocação inicial foi o Everton, que não tinha cartão amarelo. E o jogador lá já tinha. É uma, digamos assim, malandragem que quem sabe fazer muito bem isso é os argentinos. Os argentinos fazem isso muito bem. Muito bem. Os argentinos sabem fazer isso muito bem. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E meus amigos, é o seguinte, ó. Hoje nós temos o jogo do Palmeiras e do Juventude, às 19 horas no Allianz. Eu acredito que seja uma partida que tem tudo para ser uma partida tranquila. Não acho que o Juventude vai complicar a nossa vida. Estamos falando do 19º colocado. Estamos falando de uma das piores equipes que os últimos 5 jogos, ou até mais que 5 jogos, não tem vitória nenhuma. O elenco do Palmeiras é um elenco que hoje vai ser muito alternativo. Mas mesmo assim, mano, é pra vencer, né? É pra vencer. Ó, matéria do Goal. Lá do Goal. Futuro incerto de Gabriel Jesus no Arsenal. Nós sabemos que nas últimas semanas aí apareceu o nome do Gabriel Jesus lá no Flamengo. Que o Flamengo estaria ali monitorando a situação do atleta, poderia no futuro fazer uma investida. Nós viemos aqui, comentamos sobre isso e agora temos outra notícia, né? A notícia é a seguinte: o Arsenal, ele está disposto a negociar o Gabriel Jesus. Só que olha só, de acordo com a imprensa inglesa, o Arsenal estaria disposto a vender Gabriel Jesus
por cerca de 45 milhões de libras. Estamos falando, meus amigos, de 330 milhões de reais. Dito isso, eu acho muito difícil, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, repatriar esse jogador. Se realmente esse daqui for os valores envolvidos e não houver uma flexibilização, eu acredito que o futuro do Gabriel Jesus talvez esteja aí em uma equipe do mundo árabe. Ah, Neto, mas tu não acha o Gabriel Jesus um símbolo da história do Palmeiras? É lógico que eu acho. Lógico que eu acho. Gabriel Jesus é sensacional, galera. Eu adoro o Gabriel Jesus. Mas eu estou pensando agora aqui no fator dirigente. Eu não acredito que a Leila vai colocar 330 milhões de reais em um jogador com todo o histórico de lesão que o Gabriel Jesus tenha. A não ser que, sei lá, o jogador tente combinar alguma coisa com o Arsenal. A não ser que o Palmeiras conceda uma cria da academia pro Arsenal. Não sei, pode ser, isso pode acontecer. Mas colocar assim, ó, 330 milhões aqui, acho complicado. Eu acho que fica mais complicado. Tanto pro Palmeiras e até pro Flamengo. Por mais que essas duas equipes são ricas, é um jogador que tá há algum tempo aí já longe, né, dos gramados, de ter continuidade, devido às lesões aí que acabaram prejudicando, digamos que, essa trajetória, esse momento da carreira. Não acredito que vai ser agora, não. Talvez daqui mais aí 1 ou 2 temporadas. O técnico do Mirassol deu uma sacaneada no Fluminense, né? A gente vai falar do Fluminense aqui agora, e aí eu lembrei que eu acho que o técnico do Mirassol, foi o técnico do Mirassol? Deixa eu ver aqui, acho que foi o técnico do Mirassol. Os caras estavam reclamando de arbitragem e tudo mais. E aí o técnico do Mirassol falou assim, ó, parecia que a gente era o Flamengo. Sobre a vitória lá em cima do Fluminense. O técnico do Mirassol deu uma sacaneada com o Fluminense. O cara foi raiz aqui, hein? O cara foi raiz aqui. Mas vamos lá, ó, notícia aqui envolvendo o Fluminense, tá? Flamengo e Fluminense, na verdade, ó. Flamengo e Fluminense é lá do marketing esportivo. Flamengo e Fluminense avançam com o governo do Rio em estudos sobre a venda do nome do Maracanã. Então, o Flamengo e o Fluminense, eles estão analisando a viabilidade das vendas do Maracanã e a utilização dos name rights. Para quem não sabe, hoje o Fla-Flu, eles têm essa concessão do Maracanã, onde eles têm o direito de uso. Se eu não me engano, é um contrato ali de 2 décadas. Tem muita gente que às vezes fala assim, os caras vão utilizar ali um estádio do governo, um bem do governo, para fazer dinheiro, para fins particulares. Só que eles têm um contrato de concessão. E se eles têm esse contrato de concessão, eles têm esse direito. Obviamente assim, esse contrato de concessão, ele prevê algumas coisas. E agora eles estão pedindo o direito ao uso dos name rights. E a Casa Civil, né, recebeu a autorização para avaliar de forma detalhada. O governo do estado do Rio de Janeiro autorizou a Casa Civil para avaliar a viabilidade dessa negociação comercial envolvendo o estádio. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense, de acordo aqui o que está relatado no site, eles estão projetando alcançar a marca de 70 milhões de reais por ano com o contrato. Lembrando que o consórcio formado pelos 2 clubes tem a seguinte divisão: 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. É bem provável que a fatia desses name rights que serão vendidos, né? Ainda não é uma certeza que isso vai acontecer, mas estão analisando. Ela vá 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. Ela vai seguir aí a mesma proporção, o mesmo percentual que as duas equipes têm lá. Esses name rights, eles têm sido uma alternativa cada vez mais viável, né, dos clubes elevarem ali a sua folha.
o seu montante financeiro, diversificando contratos e, além disso, melhorando os valores aí e os balanços financeiros da equipe. Agora resta saber se isso daqui vai dar certo ou não. Beleza? Tem outra notícia também, essa aqui é mais rapidinho. Eu estava vendo ali uma entrevista do Vene Casagrande. Ele falou que andou conversando com algumas pessoas próximas ao Gerson, né, que trabalham também no futebol internacional, e que, assim, não existe uma negociação acontecendo ou começando a acontecer entre Palmeiras e o Gerson. Porém, pessoal, nós vimos que recentemente o Gerson curtiu um post relacionando o nome dele ao Palmeiras. O próprio jogador, a própria conta oficial do jogador curtiu esse post. E a informação que o Felipe Facincani trouxe pra gente é que havia uma conversa embrionária, em estágio inicial. Então fica aí, né, a versão do Vene Casagrande. E vamos ver como que vai ser. Coloca nas opiniões aí, bom sábado pra todo mundo, tamo junto, valeu, falou, até mais.